Exergames, eles são instrumentos de interação virtual. Como assim? Através dos Exergames você pode interagir com diversas formas dentro da realidade, dentro do ambiente. Você pode interagir simplesmente por diversão, você pode interagir para reabilitação ou você pode interagir com caráter de treinamento físico. Os Exergames mais famosos realmente é o Wii, o Xbox com Kinect, o PlayStation com Move, mas existem diversos outros. O Japão principalmente tem muitos. Por exemplo, tem uma plataforma que você interage com os pés, luzes e pés, somente isso. O primeiro Exergame mais famoso foi, que todo mundo conhece, que tem nos shoppings, e é a plataforma de dança que você vai pisando através dos pés e interagindo com as setas. Atualmente existem alguns grupos bem fortes no Brasil trabalhando com os Exergames. Tem no Sul, tem aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. O do Rio de Janeiro, que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento e interação com o pessoal, eles estão trabalhando agora na área de reabilitação. Em 2012 eu lancei um artigo no FIEP de revisão bibliográfica. Em 2013 eu fiz uma pesquisa de campo com os alunos da FRJ, perguntando a eles o que era o Exergames. Eles não tiveram, muitos não souberam responder, muitos não sabiam o que responder e muitos não têm noção de como você pode trabalhar com uma ferramenta que está no mercado na nossa cara e a gente está simplesmente A gente abordou 200 alunos da FRJ, da Educação Física, de diversos períodos, desde o primeiro período até o último período, e eles foram perguntados o que era Exergames, se eles sabiam o que eram os Exergames, e se eles tinham conhecimento que ele podia ser trabalhado em diversas áreas. A resposta foi quase nenhuma. O questionário era dividido em duas partes, uma antes e outra depois de explicar o que eram os Exergames. Depois de explicar o que eram os Exergames, alguns até respondiam que já tinham brincado com os Exergames de alguma forma, mas não tinham se atentado que ele era uma ferramenta em potencial, tem um potencial de trabalhar em diversas áreas com as crianças. Não só com as crianças, mas com adultos também. Você pode trabalhar cognição, você pode trabalhar memória, você pode trabalhar atenção, você pode trabalhar o próprio treinamento físico, desenvolvimento corporal, você pode trabalhar noções de lateralidade. A minha pesquisa está mais voltada para o Xbox, eu gosto de videogames. E quando surgiu a proposta do Kinect, do Xbox, que é uma ferramenta, inclusive, desenvolvida por um brasileiro, o Kinect é uma ferramenta desenvolvida por um brasileiro, inclusive o primeiro nome ia ser Projeto Natal, não ia ser Kinect. Eu me apaixonei pela capacidade dele e simplesmente a primeira vez que eu vi o Kinect, eu já vi ele como uma ferramenta para trabalhar dentro da educação física. Porque ele não te limita, ele não tem fio te limitando, não tem nada que controle você. Com isso você pode criar um mundo à tua volta, você pode... Não tem limite do fio para trabalhar a tua lateralidade, trabalhar a tua mão esquerda, direita, não tem isso. Para demonstrar um pouquinho mais a aplicabilidade dos jogos de videogame, tem aqui, por exemplo, um dos jogos. Nele dá para trabalhar a questão de divisão do peso, tá? Com a divisão do peso você trabalha a sua lateralidade, sua posição corporal, pela troca de apoio podal. Com isso, esses jogos estão sendo muito trabalhados principalmente em ambientes de casas de reabilitacional de idosos nos Estados Unidos. Desenvolveu melhor, diminuindo a quantidade e nível de quedas deles, e por ser um jogo lúdico também diminui o nível de depressão. Outra forma de exemplificar com vocês é através do Kinect. Esse é o do Xbox, tá? Você não precisa de controle com ele, ou seja, a interface é livre. Ele tem reconhecimento de face, ele, se tá ligado, você entra na frente dele, ele simplesmente liga o videogame e você pode jogar com ele. Ele tem a questão de treinamento corporal, não é necessário controle. Ele reconhece todas as articulações do jogo. O projeto Kinect, ele fez simplesmente um mapeamento corporal, ele tem um mapeamento da tua articulação. A câmera tem um mapeamento.
Então você pode utilizar tanto a mão quanto o pé sem necessidade de controle. Tem a questão da interface entre as pessoas, interface interpessoal também dentro do videogame. Uma pessoa pode entrar e sair do jogo, não necessariamente estar atuando diretamente no jogo o tempo inteiro. Tem também apelo para as crianças, quando você usa o corpo inteiro se torna muito mais atrativo para uma criança do que simplesmente estar só na mão.